Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, onde exploramos emoções, relacionamentos e os desafios do nosso mundo interior. Eu sou Noel Pinto e serei seu anfitrião. Hoje vamos falar sobre como ler a mente de alguém em segundos. 7 técnicas de psicologia, um tema que impacta profundamente a forma como nos conectamos conosco e com os outros. Nossa convidada especial é Souha Nahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora dedicada ao estudo das emoções humanas e da inteligência emocional. Com décadas de experiência clínica e pesquisa, ela desenvolveu uma compreensão profunda dos relacionamentos, da dinâmica familiar e da cura emocional. Neste episódio, ela compartilhará insights valiosos para nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos e construir uma vida emocional mais equilibrada. Sejam bem-vindos à conversa com Souha Nahida Miko. Quero que você pense em alguém, alguém que você conhece bem, ou talvez alguém que acabou de conhecer, seu chefe, seu parceiro, aquele amigo que ultimamente está se comportando de forma estranha, ou aquele desconhecido que te sorriu no metrô esta manhã. Agora, quero que você se faça esta pergunta: o que essa pessoa está realmente pensando? O que há por trás das palavras dela, por trás do sorriso, por trás daquele silêncio incômodo que nenhum dos dois sabe como romper? Porque existe uma verdade que ninguém te conta na escola, que não aparece nos livros didáticos, que não ensinam em nenhuma faculdade. Os seres humanos são extraordinariamente ruins em se entender. Somos ruins em escutar de verdade. Somos ruins em observar com atenção. E somos ruins, acima de tudo, em interpretar corretamente o que o outro nos comunica sem palavras. Sou Nahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E sabe o que é mais curioso? Constantemente acreditamos que entendemos os outros, constantemente pensamos que sabemos o que o outro pensa, o que sente, o que quer. E na maioria das vezes estamos errados. Projetamos, assumimos, interpretamos a partir das nossas próprias feridas, dos nossos próprios medos, das nossas próprias experiências passadas. E isso nos leva a mal-entendidos, conflitos, relacionamentos destruídos, conversas que terminam mal, sem que ninguém entenda direito o porquê. Mas hoje algo vai mudar para você. Hoje você vai aprender 7 técnicas validadas pela psicologia para ler pessoas com uma precisão que vai te surpreender. Não estou falando de magia, não estou falando de misticismo, estou falando de ciência, de neurociência, de psicologia clínica, de décadas de observação rigorosa que chegaram a conclusões fascinantes sobre como os seres humanos se comunicam, se relacionam e, às vezes, sem querer, se revelam completamente. Ao longo da minha carreira como psiquiatra, acompanhei pessoas nos momentos mais vulneráveis de suas vidas e posso te dizer com toda a certeza, a capacidade de entender as pessoas, de ler o que está acontecendo por trás das palavras e dos gestos, é uma das habilidades mais transformadoras que um ser humano pode desenvolver. Ela transforma seus relacionamentos pessoais, transforma sua vida profissional, transforma a forma como você se relaciona consigo mesmo. Então, se você está pronto para ver o mundo com outros olhos, para entender as pessoas de uma forma mais profunda e mais compassiva, fique comigo. Vamos começar. Técnica 1: linguagem corporal. Leia o conjunto, não o gesto isolado. Vou começar por algo que parece óbvio, mas que poucos sabem aplicar corretamente: a linguagem corporal. E quando digo linguagem corporal, não estou falando daquelas listas simplistas que circulam pela internet. Se ela cruza os braços, está na defensiva. Se ele desvia o olhar, está mentindo. Se toca o cabelo, está interessada. Isso é uma simplificação que não apenas é imprecisa, mas pode levar a interpretações completamente equivocadas. O que a ciência nos diz sobre linguagem corporal é muito mais rico, muito mais matizado e muito mais poderoso. O primeiro grande princípio que você precisa entender é este: o corpo sempre vai à frente da mente consciente. Quando alguém experimenta uma emoção, essa emoção se manifesta no corpo
antes que a mente consciente tenha tempo de processá-la e decidir se quer mostrá-la ou escondê-la. Isso é neurociência pura. A amígdala, essa pequena estrutura no sistema límbico do cérebro, nosso grande centro de processamento emocional, reage em milissegundos. A parte racional do cérebro precisa de um pouco mais de tempo, e nesse pequeno intervalo, o corpo já disse a verdade. Ao longo de décadas de prática clínica, observei isso inúmeras vezes. O corpo fala antes que a pessoa decida falar. Existe um instante, uma fração de segundo, antes de alguém responder a uma pergunta, em que a emoção real já aparece. Se você aprender a olhar, pode vê-la, mas existe algo mais que quero compartilhar, e isso muda completamente a forma como você lê as pessoas. A maioria de nós comete o erro de interpretar gestos isolados. Vemos alguém cruzar os braços e pensamos, está na defensiva. Vemos alguém evitar contato visual e pensamos, está mentindo. Isso é um erro enorme. A linguagem corporal precisa ser lida em contexto e em conjunto. Imagine que você está conversando com alguém em uma sala de espera com 17 graus. Ela está de braços cruzados. Isso significa que está na defensiva? Talvez ela simplesmente esteja com frio. Agora imagine que essa mesma pessoa, além dos braços cruzados, tem os ombros levantados e tensos, o corpo ligeiramente virado para o lado, o olhar que evita o seu e uma pequena contração entre as sobrancelhas. Aí sim, esse conjunto de sinais está dizendo algo. Em psicologia, chamamos isso de leitura de clusters, ler grupos de sinais em vez de sinais isolados. Quando você treina o olhar para observar o conjunto, sua capacidade de leitura se multiplica de forma exponencial. Agora quero falar de algo específico que me fascina do ponto de vista clínico: os pés. A maioria de nós, quando tenta controlar a linguagem corporal, coloca a atenção no rosto e nas mãos, as partes mais visíveis, as que mais controlamos socialmente. Mas os pés são extraordinariamente honestos. Quando uma pessoa está desconfortável ou quer sair de uma conversa, seus pés se orientam instintivamente para a saída, mesmo antes que a mente consciente tenha tomado essa decisão. Quando alguém está genuinamente interessado no que você está dizendo, seus pés se voltam para você. Uma pessoa completamente à vontade na sua presença ocupa espaço, se expande, seus movimentos são abertos e fluidos. Uma pessoa nervosa ou que está tentando esconder algo se encolhe, se contrai. Seus movimentos ficam rígidos e controlados. Existe um conceito que chamo de congruência, o grau de coerência entre o que a pessoa diz com palavras e o que o corpo está expressando ao mesmo tempo. Quando há congruência, a comunicação flui e gera confiança. Quando há incongruência, quando as palavras dizem uma coisa e o corpo diz outra, sentimos aquele desconforto interno, aquela sensação de que algo não bate, mesmo sem conseguir articular com precisão. E aqui quero fazer uma reflexão importante. Quando aprendemos a ler a linguagem corporal dos outros, inevitavelmente começamos a ser mais conscientes da nossa própria. E isso é libertador, porque percebemos que nosso corpo também fala para o mundo constantemente. Nossa postura, nosso olhar, a forma como nos movemos no espaço, tudo isso está comunicando algo sobre quem somos, sobre como nos sentimos, sobre como nos relacionamos conosco mesmos e com os outros. Mais do que isso, a forma como você posiciona o seu corpo não apenas comunica para fora, ela também comunica para dentro. O corpo fala com a mente com a mesma intensidade com que a mente fala com o corpo. Quando você integra isso de verdade, tudo muda. Técnica 2. Escuta ativa profunda. O que está nos silêncios. A segunda técnica é, na minha opinião, uma das mais poderosas e também uma das mais difíceis de desenvolver. Não porque seja tecnicamente complicada, mas porque exige algo que se tornou escasso no mundo em que vivemos: atenção genuína e plena. Falo de escuta ativa, mas não aquela escuta ativa superficial dos manuais de comunicação. Não estou falando de balance a cabeça, repita o que a pessoa disse com outras palavras, mantenha contato visual. Estou falando de algo muito mais profundo,
A escuta que transforma, a escuta que cura, a escuta que permite ver o outro de uma forma que ele raramente experimenta na vida cotidiana. Quantas vezes na sua vida você se sentiu realmente escutado, não apenas ouvido, mas escutado? Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Ouvir é um processo passivo. Ouvir é receber ondas sonoras. Escutar é um ato deliberado, um ato de generosidade, que exige que você coloque em pausa seus próprios pensamentos, suas preocupações, sua vontade de falar e dar sua opinião para fazer espaço para o outro. A maioria de nós, quando acredita que está escutando, na verdade está fazendo outra coisa. Está esperando a vez de falar, está formulando mentalmente a resposta que vai dar assim que o outro terminar. Está pensando em como o que o outro diz tem relação com algo que nos aconteceu. Está avaliando, julgando, categorizando. Isso não é escutar, é processar a partir de si mesmo, não a partir do outro. E isso importa enormemente quando falamos em ler pessoas, porque as informações mais valiosas que alguém pode te dar não estão sempre nas palavras que escolhe, estão nas palavras que evita, estão nos temas aos quais volta repetidamente, mesmo quando a conversa não vai por ali. Estão na mudança de tom quando certos assuntos surgem, na velocidade com que fala, nas pausas, nos silêncios. Um dos princípios que aprendi em minha formação e confirmei ao longo de décadas de prática clínica é este: o que o paciente não te conta nas primeiras sessões, o que esquiva, o que contorna, mas nunca nomeia diretamente, é precisamente o que mais importa saber, e isso vale não apenas na consulta, mas em todos os aspectos da vida. O que as pessoas evitam dizer diretamente, o que está nas margens da conversa, costuma ser o núcleo real do assunto. A escuta profunda exige o que chamo de ouvido do coração. Não estar apenas atento às palavras, mas à energia por trás delas. A pessoa fala com energia ou com desânimo. Suas palavras têm peso emocional ou soam vazias. Quando fala de algo bom que aconteceu, sua voz se ilumina ou permanece plana. Essas diferenças são cruciais e captá-las muda completamente a forma como você responde, porque se alguém fala de um problema querendo ser escutado e você dá soluções, o que ela sente é que não foi escutada. Você resolveu um problema técnico, mas não deu o que ela precisava. E isso gera distância, não conexão. Existe um elemento neurológico fascinante aqui. Quando escutamos alguém de forma verdadeiramente plena, nosso cérebro se sincroniza com o cérebro do outro. Isso nos permite captar não apenas o conteúdo cognitivo do que está sendo dito, mas também o conteúdo emocional, o tom afetivo, a experiência interior da pessoa. Somos seres projetados para ressoar com os outros, e a distração, olhar para o celular enquanto alguém fala, não é apenas um problema de cortesia social. É apagar literalmente o sistema que nos permitiria entender o outro de verdade. A escuta profunda tem também uma dimensão que vai além da técnica: sustentar o espaço para a outra pessoa, criar condições para que ela possa ser como é, sentir o que sente, dizer o que precisa dizer, sem medo de julgamento, sem medo de rejeição, sem a pressão de ter que te gerenciar, além de gerenciar suas próprias emoções. Quando uma pessoa se sente sustentada, começa a se abrir naturalmente, começa a compartilhar camadas mais profundas do que está vivendo. E é nessas camadas que está a informação real sobre quem ela é, o que verdadeiramente lhe importa, o que lhe dói, o que lhe dá medo, o que a faz sentir viva. A escuta ativa, profunda, bem praticada, te diz mais sobre uma pessoa em 20 minutos do que anos de conversas superficiais. Técnica 3. As palavras que escolhemos sem pensar. A terceira técnica parece insignificante à primeira vista, mas contém informação psicológica de uma riqueza extraordinária. O análise das palavras que as pessoas escolhem para se expressar. Em minha prática clínica, observei repetidamente que as palavras mais reveladoras da psicologia de uma pessoa não são os substantivos, adjetivos ou verbos com carga emocional. São as palavras funcionais, as preposições, os pronomes, os artigos,
as conjunções. Essas pequenas palavras que usamos sem pensar, de forma completamente automática, são precisamente por isso um espelho fidelíssimo de como nossa mente funciona. Por exemplo, o uso de pronomes. Pessoas que falam muito na primeira pessoa do singular, que usam o eu constantemente, tendem a ter maior grau de introspecção e, ao mesmo tempo, tendem a estar passando por períodos de maior estresse ou dificuldade emocional. Porque quando estamos bem, quando fluímos, quando estamos conectados com os outros, tendemos a usar mais o nós e o você. O foco se amplia, mas quando estamos sofrendo, quando estamos em modo de sobrevivência, o foco se estreita e a mente volta constantemente sobre si mesma. Isso tem implicações práticas muito concretas. Se alguém com quem você tem um relacionamento próximo começa de repente a usar muito mais o eu em suas conversas, se a linguagem se torna mais autorreferencial, isso pode ser um sinal de que essa pessoa está passando por alguma dificuldade interna, mesmo que não esteja dizendo diretamente. Outro elemento fascinante, as metáforas que as pessoas usam. Cada um de nós tem suas metáforas favoritas para descrever a realidade. E essas metáforas dizem muito sobre como experienciamos o mundo. Uma pessoa que fala da vida como uma batalha, que usa constantemente termos bélicos, que luta contra os problemas, que conquista objetivos, está nos dizendo algo sobre sua relação com a existência. Provavelmente é alguém que vive com um nível elevado de tensão e adrenalina, com um sistema nervoso ativado para a ameaça, que percebe o mundo como um lugar onde é preciso se defender constantemente. Por outro lado, uma pessoa que usa metáforas mais fluidas, que fala em fluir com a vida, em semear e colher, em caminhos e viagens, está comunicando algo completamente diferente sobre sua forma de habitar a realidade. Existe ainda um fenômeno que considero especialmente valioso no contexto clínico: as palavras de exclusão. Palavras como mas, porém, no entanto, embora, são extraordinariamente informativas, porque nos dizem o que a pessoa está deixando de fora da sua visão da realidade. Quando alguém diz as coisas estão indo bem, mas, esse mas nos indica que o que vem a seguir é o que realmente a preocupa, o que tem verdadeiro peso psicológico. É como se a primeira parte da frase fosse a fachada e o mas abrisse a porta para o interior real. Observe também a densidade emocional da linguagem. A pessoa usa muitas palavras relacionadas a emoções ou fala de forma muito cognitiva, muito descritiva, muito distante emocionalmente. Pessoas com dificuldade de se conectar com as próprias emoções tendem a falar sobre os fatos de sua vida sem dar praticamente nenhuma cor emocional a eles. Descrevem o que aconteceu, o que fizeram, o que disseram, mas raramente dizem como se sentiram. O contrário também é significativo. Uma pessoa que fala com intensidade emocional muito alta, que descreve tudo em termos extremos, horrível, incrível, devastador, fantástico, pode estar indicando um estilo de processamento emocional que tende à amplificação e à dramatização. E, por fim, observe os tempos verbais. Pessoas que vivem ancoradas no passado tendem a falar muito no passado. Pessoas com tendência à ansiedade falam muito no futuro, projetadas para frente, preocupadas com o que pode acontecer. Pessoas mais enraizadas no presente tendem a falar mais no presente. Nenhum desses padrões é diagnóstico por si só, mas quando você começa a prestar atenção ao conjunto da linguagem de uma pessoa, às palavras favoritas, às metáforas recorrentes, aos tempos verbais, à densidade emocional, às palavras de exclusão, começa a emergir um retrato psicológico de uma precisão surpreendente. Técnica 4. O seu corpo, como instrumento de leitura emocional. Esta técnica tem uma dimensão mais profunda e mais interior e requer um tipo de treinamento diferente dos anteriores. Falo do princípio da ressonância emocional. A ideia central é esta: para entender o que outra pessoa sente, primeiro você precisa entender o que você sente.
Seu próprio corpo, suas próprias emoções, sua própria experiência interior são o instrumento mais preciso que você tem para ler os outros. Mas para usá-lo com eficácia, primeiro precisa afiná-lo. E afinar esse instrumento significa desenvolver inteligência emocional, o que começa sempre, sempre pelo autoconhecimento. A empatia é a capacidade de reconhecer, entender e sentir as emoções dos outros, mas o que frequentemente se ignora é que essa capacidade tem uma condição prévia, a capacidade de reconhecer, entender e sentir as próprias emoções. Quem não consegue acessar a própria vida emocional com clareza, quem tem dificuldade em nomear o que sente, em distinguir o medo da vergonha, a tristeza do cansaço, a raiva da decepção, também terá dificuldade em ler com precisão as emoções dos outros. Por quê? Porque a empatia funciona por simulação interna. Quando estamos com outra pessoa, nosso sistema nervoso literalmente simula o que ela está sentindo. Quando vemos alguém sorrir, as áreas do cérebro associadas ao sorriso se ativam também em nós. Quando vemos alguém sofrendo, as áreas associadas à dor se ativam no nosso próprio cérebro. Mas se você não tem capacidade de registrar e processar esses sinais internos, se a porta de acesso à sua própria experiência emocional está fechada, também não conseguirá processar as informações que seu sistema nervoso está te enviando sobre o estado emocional do outro. O princípio da ressonância emocional diz que quando você está com outra pessoa, se permite estar genuinamente presente e aberto, seu corpo começa a ressoar com o estado emocional dela. Você começa a sentir algo, talvez uma leve opressão no peito, talvez uma sensação de leveza ou alegria que não vinha de você. Talvez uma tristeza que aparece de repente sem que sua vida naquele momento dê nenhum motivo para estar triste. Talvez uma tensão nos ombros, uma inquietação sem causa aparente. Esses são dados, são informações. Seu sistema nervoso está te dizendo algo sobre o estado emocional da pessoa com quem você está. Na prática clínica, chamo isso de contratransferência, o que o paciente gera no terapeuta sem que o terapeuta tenha buscado. E longe de ser um problema a ser eliminado, aprendi ao longo dos anos a usá-la como fonte de informação clínica de grande valor. O que o paciente me faz sentir na sessão me diz muito sobre o que ele sente na vida. E isso se aplica também fora do contexto terapêutico, desenvolvendo o que chamo de consciência somática, atenção às sensações físicas que emergem quando você está com diferentes pessoas. Pergunte-se: como me sinto no corpo quando estou com esta pessoa? Eu me expando ou me contrajo? Me sinto mais vivo ou mais apagado? Aparece alguma emoção que eu não tinha antes de entrar em contato com ela? Ao longo da minha carreira, trabalhei com muitos pacientes que chegavam exaustos depois de passar tempo com certas pessoas do entorno, sem entender por quê. Quando explorávamos o que acontecia nessas interações, descobríamos que a pessoa com quem passava um tempo tinha um padrão relacional que gerava nos outros exatamente isso: esgotamento, demanda constante de validação, incapacidade de gerenciar as próprias emoções sem apoiar-se excessivamente no outro. E o corpo do meu paciente registrava isso perfeitamente, mesmo que a mente consciente não conseguisse articular. Seu corpo é um detector de emoções extraordinariamente sofisticado, mas para usá-lo, você precisa aprender a escutá-lo, e isso, num mundo que nos ensina a viver na cabeça e ignorar o corpo, é uma prática inteira. Técnica 5. Padrões de personalidade. Adapte sua comunicação. A quinta técnica combina a psicologia com uma aplicação prática nas relações cotidianas: os padrões de personalidade. Ao longo de décadas estudando e atendendo pessoas, observei que existem 4 grandes estilos comportamentais que se repetem, com variações, claro, porque cada ser humano é único e complexo demais para ser encaixado em qualquer modelo. Mas esses padrões são ferramentas valiosíssimas porque nos ajudam a organizar o que observamos, a encontrar padrões e a antecipar comportamentos. O primeiro estilo é o das pessoas diretas e orientadas a resultados. Falam rápido, vão direto ao ponto,
têm pouca paciência com processos lentos. Em uma conversa, ficam tensas quando sentem que o tempo está sendo desperdiçado. Seu maior medo costuma ser perder o controle. Sob pressão, ficam mais impositivas, mais rígidas. O segundo estilo é o das pessoas com alta energia social. São entusiastas, comunicativas, adoram conectar-se com outros, falam com expressividade, têm dificuldade em manter o foco por muito tempo. Seu maior medo costuma ser a rejeição ou a irrelevância. Sob pressão, podem se tornar impulsivas. O terceiro estilo é o das pessoas que funcionam como a cola dos grupos. São pacientes, leais, empáticas, muito orientadas ao time. Não gostam de mudanças bruscas nem de conflitos diretos. Preferem estabilidade e previsibilidade. Seu maior medo é a perda dessa segurança. Sob pressão, tendem a se retirar, a ceder mais do que deveriam. O quarto estilo é o das pessoas analíticas. Precisam de dados, fatos, precisão. Não tomam decisões sem informação suficiente. São excelentes em tudo que exige rigor e atenção ao detalhe. Seu maior medo é cometer um erro. Sob pressão, tendem a se isolar e a paralisar. Para que isso serve na prática? Para adaptar sua comunicação. Se você está falando com alguém do primeiro estilo, vá direto ao ponto, seja conciso, fale de resultados, não de processos. Se está com alguém do segundo estilo, dê espaço para falar, faça-a sentir que a escuta e que se importa com ela como pessoa. Se está com alguém do terceiro estilo, não a pressione, dê tempo, faça-a se sentir segura. Se está com alguém do quarto estilo, tenha os dados preparados, dê-lhe espaço para analisar. E como você identifica o perfil de alguém? Observando exatamente o que já discutimos. O ritmo de fala, o tipo de linguagem, como reage sob pressão, que perguntas faz, como se comporta em grupo. Quando você aprende a reconhecer esses padrões e adapta sua comunicação, gera conexão, gera confiança. E quando as pessoas sentem que as entende, se abrem. E quando se abrem, você tem acesso a um nível de compreensão sobre elas que de outra forma nunca teria. Técnica 6. As necessidades profundas, que movem as pessoas. Esta técnica tem a maior profundidade filosófica e a mais ampla aplicabilidade na vida real. Porque quando você entende o que verdadeiramente move as pessoas, quando identifica suas necessidades mais profundas, tudo o mais se encaixa. Os comportamentos que antes pareciam irracionais ou incompreensíveis passam a fazer sentido perfeito. Em minha prática clínica e em minhas pesquisas sobre a mente humana, identifiquei que por trás de todo o comportamento humano, por mais desconcertante que pareça, há sempre uma necessidade. E existe uma forma especialmente aplicável de pensar nessas necessidades no dia a dia. São 6 necessidades fundamentais que observei repetidamente em meus pacientes e em meu trabalho com inteligência emocional. A primeira é a necessidade de certeza, de segurança, de saber que as coisas serão previsíveis. A segunda é a necessidade de variedade, de novidade, de surpresa, de estímulo. A terceira é a necessidade de significância, de sentir que se importa, que se é especial, que se tem valor. A quarta é a necessidade de amor e conexão, de ser amado e de sentir pertencimento. A quinta é a necessidade de crescimento, de aprender, de evoluir. A sexta é a necessidade de contribuição, de sentir que o que fazemos tem impacto positivo em algo maior do que nós mesmos.